Não, Carol. Graça e paz, Carol. Ailton. Marta Caetano, minha querida. Marta Caetano tá por aí também. Graça e paz a todos. Boa noite, tudo bem? Como é que vão? Quem puder aí, por favor, manda esse aviãozinho aí para o maior número de pessoas que você puder, porque Falando Entre Nós já está ao vivo com Laura Beatriz Nunes. Estaria aqui hoje a família Nunes inteira, né? Mas houve alguns contratempos e aí não deu para estar todo mundo hoje. Mas no próximo episódio, talvez, todo mundo possa estar. Está aqui, né? A estrela da noite, que é a Laura Beatriz, e é ela que vai introduzir para a gente a primeira história do episódio de hoje. Laura Beatriz, é com você. Desenrole. Desenrole o vaso. Oi, gente. Agora eu vou falar aqui a história para vocês, tá bom? No princípio não havia nada, só Deus. O Senhor andava no vazio. Então ele disse que haja luz, e apareceu ali a luz. No segundo dia, ele fez a separação do céu e das águas. Aí ele chamou as águas de mares e o firmamento de céu. Então, no terceiro dia, ele fez a parte seca e ele chamou de terras. E ele colocou sobre ela árvores, flores, plantas, grama, isso aí. No quarto dia, Deus fez o sol, as estrelas e a lua. No quinto dia, Deus fez uma explosão de animais. Ele fez os animais do mar, os animais da terra e os animais do céu. E no sexto dia, ele fez o homem, e ele chamou de Adão. E ele fez Eva, que foi a primeira mulher. E no sétimo dia, ele descansou. E aí? Qual é a história de hoje? Não sei. Eu não sei. Qual é a história de hoje? Qual é a história de hoje? Tá ao vivo, todo mundo tá vendo, a gente cochicha aqui. Já acabou a história? Não? Já. Então, fala aí da história que você achou. Legal. História bem divertida, bem legal, que conta o que Deus fez. E foi bem lindo, muito bonito, eu gostei. Foi divertido? Por que foi divertido? Explica aí. Por quê? Foi divertido. Como é? Agora me explica aí. Diz aí. No início só tinha Deus? Como assim? Só tinha Deus. No início era só Deus, não tinha nada. Não tinha nada na Terra? É, nada. E a Terra existia pra quê? Pra nada, então? É. A Terra era igual uma bola redonda apenas? Não era nada. A terra não era nada. Só tinha Deus lá. Gênesis diz que, no capítulo 1 de Gênesis, diz que a Terra esqueci como se fala o texto, acabei de esquecer. Era sem forma e vazia. E diz algo interessante. Diz que o Espírito do Senhor, ele andava, passeava pela face das águas. Sim. Aí quer dizer que você trouxe pra gente a história da criação. Chegou aí também, ó, Diego, chegou aí também, Pinho, Kleber, César também. César acabou, ó, o César aí também, ó. César também tá por aí, Denise, Ailton, Carol, Marta Caetano, amém, que massa. O Eduardo Pedro deu uma passadinha por aí também. Thay Nunes? Sou eu que tô logado aqui na conta de Thay Nunes. É isso aí. A história da criação. Que Deus é esse que criou todas as coisas? Será que foi Deus que criou mesmo todas as coisas? Claro.
E como se deu a criação dos animais? Quem deu nome aos animais? Foi Adão e Eva. Sério? Foi. E como foi a criação do homem e da mulher? Como Deus criou uma mulher? Fiquei curioso agora. Parece que Deus pegou um pouquinho do barro e formou um homem. Aí o homem estava lá, cuidando de tudo direitinho, mas só lá, parece que o homem não estava tão feliz assim sozinho, né? Ele começou a observar os animais, cada um com a sua parelha, o macho com a fêmea, e Adão estava lá sozinho, solitário. Então Deus decidiu providenciar uma mulher para Adão, para ele ficar mais feliz. E como foi que Deus fez essa mulher? Você sabe? Sim. Como? Deus fez Adão dormir e ele retirou a costela de Adão para fazer a mulher. Uau! Tirou a costela, então Adão ficou com menos uma costela, foi? Uau, que incrível, tá vendo aí? A mulher foi feita de uma costela de Adão. Jefferson! Amém, Binho! Graça e paz! Olha aí, tá vendo aí? De uma costela, Deus criou a mulher de Adão, a Eva. Uau, que incrível isso, né? Pois é, a gente está vendo aqui um pouquinho da história da criação. Que Deus é esse? Ele é um Deus muito poderoso, então, hein? Sim, muito, muito poderoso. Será que ele é tão poderoso assim? Sim? Mas parece que ele ficou cansado, né? Porque no 7º dia ele descansou. É, né? Muita coisa. Mas mesmo assim, ele é muito poderoso. Foi muita coisa. Eu acho que foi. Em quanto tempo ele criou todas as coisas? 7 dias. 7 dias? 6 dias. Confundi. 6 dias? Aí no 7º dia fez o quê? Ele descansou? Descansou porque estava cansado, foi? Sim, né? Muita coisa. Muita gente compreende dessa forma mesmo, né? Laura quer responder com a sua compreensão de criança e muita gente entende que Deus realmente estava cansado da sua obra. Mas quando diz que Deus descansou, é porque ele terminou, ele completou a sua obra. Não havia mais nada para fazer. Então, usa-se a expressão de descanso, que é ligado, remete à satisfação. Deus se deu por satisfeito pelo que ele tinha criado. Então, no 7º dia, ele ficou consagrado como um dia de descanso. Na cultura ocidental, esse dia de descanso foi mudado, né? Tudo está invertido, um pouquinho invertido. O primeiro dia da semana ficou domingo, sempre foi domingo, mas o dia de descanso foi transferido para o domingo. E o sábado, que era considerado um dia de descanso, na regra da lei de Moisés, tornou-se um dia comum. Não tendo mais a obrigatoriedade de ser um dia de descanso, como foi determinado, né? 6 dias o Senhor trabalhou, no 7º ele descansou. O 7º seria o sábado. Só que, Laura, tem um texto lá do Evangelho, que o Senhor Jesus, ele cura, ele salva um animal que estava numa ribanceira, ele cura pessoas de doenças num dia de sábado, que era proibido trabalhar, né? Fazer qualquer tipo de atividade. Mas Jesus foi lá e não só salvou aquele animal, e não só curou aquelas pessoas, como disse, está aqui diante de vocês aquele que é maior do que o sábado, o próprio Deus. Gostei muito. Laura gostou, pessoal, olha que interessante. A gente tem como base aqui esse livro aqui, ó. A primeira história foi a criação, e a gente usa como base esse livro aqui, ó. 365 histórias bíblicas. Né? A primeira história é a história do Jardim do Éden. Olha como o texto do livro narra. É bem interessante. O texto diz assim, Gênesis capítulo 1, dos versos 26 até o capítulo 4, verso 1 também. Diz assim, Deus soprou o seu próprio sopro de vida no homem e fez-lhe vivo. Deus o chamou Adão. Então Deus
fez um jardim adorável chamado Éden. Ele era cheio de árvores que davam frutos e um rio que também fluía através do jardim. Os animais circulavam sem qualquer medo. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estavam lá no jardim também. Deus disse a Adão: cuide desse lugar e ele irá prover todas as suas necessidades. No entanto, não coma a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore dá conhecimento do que é bom e do que é ruim. Pois se você fizer isso, você morrerá. Adão cuidou do jardim e também deu nome aos animais. Tem uma curiosidade, né? Se você não percebeu, muita gente não sabe disso ou não atentou para isso. Você sabia, Laura, quantas árvores existem no jardim que Deus colocou lá assim, de forma especial? Não sabia. Não sabia? Mas está no seu livro de Histórias de 365, Histórias Bíblicas para leitura anual. Inclusive, é a primeira nossa história, Laura Beatriz. O texto mostra aqui que existiam 2 tipos de árvores. Aqui ele mostra somente um, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus disse para Adão e para Eva, sua esposa, né, que não comesse da árvore, do fruto dessa árvore, porque se eles comessem, certamente eles iriam morrer. A serpente era um dos animais mais sagazes que existia. Ela tentou fazer o quê? Ela tentou fazer o quê com Eva? Ela tentou enganar Eva. Ela tentou, mas ela conseguiu? Sim, né? Conseguiu, né? Conseguiu. Ela conseguiu enganar Eva. Ela fez: olha, Eva, Deus não quer que você coma desse fruto, porque Ele sabe que a partir do momento que você comer, você será igual a Ele. Olha que astúcia. Não é? Tu achas? Eu acho. Pois é, foi a astúcia da serpente, né? Pois é. Mas ela se iludiu com a intenção então de se tornar igual a Deus. Ela foi e provou do fruto daquela árvore da qual Deus havia determinado que eles não comessem. E foi muito mais além. Além de comer, ela ofereceu para quem, Laura? Para Adão. Para Adão. Tem certeza? Não foi para Jacó, não? Não. Era Adão que estava lá? Sim. Adão foi o primeiro homem que Deus criou? Sim. Entendi. E Adão comeu ou não comeu do fruto que ela ofereceu? Ele comeu, né? Ele comeu. Pois é, Adão comeu do fruto, Laura. E algo muito grave aconteceu. A gente começou aqui na criação, né? Mas a criação, uma coisa puxa a outra. Não tem como, né? Aí a criação chega até Adão e Eva, e aí temos que contar essa história, que seria até a história seguinte, ó. A história do jardim do Éden. Do Éden e Eva, né? Que seria a história seguinte. E a gente já adentra nela aqui, né? Já falando dela. Porque é muito interessante. Você sabe que o que será que foi o pecado, Laura? Será que o pecado foi eles terem comido a fruta? Não, o pecado foi que eles desobedeceram a Deus. Porque Deus disse para não comer, eles comeram. Então, eles desobedeceram a Deus. Muito bem, Laura. O pecado não foi o fato deles terem comido a fruta. O pecado se deu pelo fato deles terem desobedecido à determinação de Deus. Por isso, nós entendemos que pecado é errar o alvo. Qual era o alvo deles ali? O alvo deles era permanecer em obediência, ouvindo a voz de Deus. Né? O texto diz que quando eles comeram do fruto, o que aconteceu com eles? Assim que eles comeram do fruto, Eva comeu, Adão foi lá, se apestadeu, comeu também. Eles estavam como? Eles se viram como? Adão e Eva perceberam que eles não estavam com roupa, eles estavam nus. Então, eles saíram correndo para se cobrir. Tá vendo aí? É o que o pecado faz com a gente. É exatamente isso. A gente está ali vivendo em cidade, vivendo numa boa, uma pureza, de boinha, mas aí a gente erra o alvo, sai da trilha e quando a gente menos percebe, a nossa vergonha está toda à mostra para todo mundo ver. O pecado nos traz vergonha, nos expõe ao ridículo. A gente consegue ver
nos vê de forma suja, mesmo que não estejamos assim tão sujos. A sujeira não é a sujeira física, de quem se sujou na lama ou no lodo. Não. É a sujeira de quem desobedeceu a Deus. A sujeira no caráter, na mente, na santidade, Laura. Muito. Ela tá tão cansada, ela faz. Não é cansada. Mas cansada é. Não sei. Não é cansada, não. Como é que você, Laura, foi que você aprendeu dessa história? Desde a criação, o que a gente pode ver? Eu fico maravilhado. Que ser é esse que tem o poder de pegar um planeta que não tinha forma nenhuma, estava lá só uma bola flutuando. Ele diz, aquilo está tão feio. Uau, que Deus é esse, Laura? Nossa, um Deus muito poderoso, um Deus maravilhoso. Amém. Uau, que é isso aí, muito bem. Um Deus maravilhoso. Um Deus chamado de El Shaddai. A quem pertence todo o poder. Já pensou que Deus é esse? Olha que com uma palavra, como foi que ele disse para que houvesse luz? Que haja luz. Que haja luz? Somente isso? Só uma palavrinha assim? Sim, só isso aí. Uau! E depois ele disse o quê? Só com a voz dele, ele disse o quê? Ele dividiu o quê para que pudesse haver uma separação na terra? Ele disse assim, existia toda aquela água, mas ele quis que houvesse uma separação. Ele disse que haja separação entre águas e terras. E aí apareceu, né, a parte seca e a parte dos oceanos. Amém. Muito. A maravilha. É uma maravilha. E aí, meu irmão, cara, que negócio é esse? Deus colocou lá todas as árvores frutíferas e colocou os animais e determinou que Adão desse nome aos animais. É incrível esse Deus. Até chegar no ápice da sua criação, no ponto mais alto da criação de Deus, que foi o homem, né, do barro ao. E olha só para constar, a ciência comprova essa teoria, né? No genes do homem, a ciência já comprovou que tem a formação química. Eu não sei expressar bem, não é minha área, mas eu já li algo sobre isso, já vi, uau, que bocão, já vi reportagens sobre isso também, que existe no homem a parte química que existe no barro também. Então, que Deus é esse? A ciência foi criada por Deus, a ciência é um dom. E ela existe não para questionar Deus, ela existe para fortalecer aquilo que Deus já determinou na sua própria palavra. E isso é muito incrível, uma coisa extraordinária. É uma era. É demais. Que foi? Eu fico aqui imaginando Adão dando nome aos animais. Se fosse você, Laura, como você daria nome aos animais? O cachorro seria o quê? Eu não sei. Cachorro, assim? Como você daria no cachorro? Não sei, não. O cachorro parece o que? A vaca, o boi, o macaco, a serpente. O cachorro. Acho que... eu acho que parece só um pouquinho assim, com o cavalo. Eu acho. O cachorro, eu acho, parecido com o cavalo. Eu acho. Tá certo. Tá certo. Tem 4 patas, né? Uma das partes mais incríveis que eu acho aí, não sei se você vai achar, foi quando Deus criou, olha só, a criação dos animais aqui. Aqui em casa tá virando uma arca de Noé já, né? Tá virando uma arca de Noé. Já temos gato, cachorro, vai chegar uma jandaia também. O mais incrível, Laura, que eu achei foi quando Deus ele criou os luzeiros. Vamos ver essa parte, lê aí pra mim. Lê aí, encontra aí, a parte que Deus criou os luzeiros. A lua, o sol. Tá. Luzeiro? O que é luzeiro? Se chama de luzeiro, sabe? Aqui, ó. Diz aí, lê aí. Foi no 4º dia, não foi? Foi. Deus então criou o sol, a lua e as estrelas, colocando esses astros no firmamento,
para que iluminassem a terra e marcassem os dias, as estações do ano. Uau! E você olha, quando você olha, Laura, para o céu e você contempla as estrelas, a infinidade de estrelas que estão no céu, a lua, que é o maior astro noturno, e o sol que nós vemos durante o dia. Uau! Nossa. Que Deus é esse? A gente fica aqui perguntando, né? Já pensou? Você conhece a teoria do Big Bang, Laura? Não. Então, o Big Bang é a teoria da explosão de uma explosão que alguns cientistas estudiosos acreditam que todo o universo existe através da explosão que teve no universo. Teve uma explosão e dessa explosão originou-se todos os países, todos os planetas, todas as estrelas, todos os astros e os seres vivos vieram a existir a partir dos micro-organismos que existiam na água. É a teoria do Big Bang e a teoria da evolução. Mas nós que cremos em Deus, cremos na teoria da criação, que foi Deus que realizou. É isso aí. Não é isso aí? Né? 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 É isso aí. É isso aí. Ó, a história da criação, Laura, dos 6 dias em que Deus trabalhou para que ele pudesse estabelecer toda a sua criação e no 7º dia descansar, está em que livro da Bíblia mesmo? Está em Gênesis. Sabe os capítulos também? Não. Sério? Mas você acabou de ler? Mas os capítulos eu não vi. Boa essa sinceridade, né? Criança é bom por isso, né? A gente acabou de ler, tá aqui, ó. Gênesis capítulo 1, ele vai até o capítulo 4, por aí ainda a gente vê ainda Deus falando sobre a criação. E isso é maravilhoso, é extremamente glorioso. Bom, eu quero pedir agora para que Laura ela possa fazer as considerações finais. Laura, o que você aprendeu sobre a criação? Isso é um efeito especial da Arca de Noé, que nós estamos aqui tendo ao vivo. Nosso mascote, Nina. Aqui, ó, é o mascote do falando entre nós. Tá aí, ó, falando também, ó. Ela tá ali, ela tá falando também sobre a história. Eu aprendi que Deus é muito poderoso, a gente tem que obedecer a Ele. E vai sair. Pois é, obedecer, né? Você mesmo respondeu. Qual foi o pecado? O pecado foi comer o fruto? É algo que a gente aprende também, né? Né? O pecado foi comer o fruto? Não. Qual foi o pecado? O pecado foi que eles desobedeceram a Deus. Pois é, tá vendo aí? Não foi sobre realmente comer o fruto. O fruto foi a ação do pecado, né? A desobediência, comer do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus já havia determinado que eles não comessem. E aí fica a lição. Se Deus falou, meu irmão, obedeça. Atente para aquilo que Deus fala com você através da sua maravilhosa, viva e eficaz palavra. Ela é mais cortante do que espada de 2 gumes. Ela vai à divisão da alma e do espírito, meu irmão. Então, assim, compreenda, busque conhecer Deus através da palavra. E tenha diligência em obedecê-lo, porque fazendo assim, você com certeza terá uma vida muito mais proveitosa, muito mais feliz, não livre de lutas, não livre de dificuldades, mas com uma certeza plena no seu coração, que com a palavra de Deus, andando na luz, como o salmista Davi disse, Laura, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que incrível. Salmo de Davi, 119. Não é incrível? Muito. Muito, né? Sim. Ela é tão falante, mas já está assim, monossibálica. Só assim, sim, muito. Pois é, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. No nosso retorno aqui, né? Contando aqui a primeira história do livro de histórias bíblicas, História da Bíblia, 365 histórias da Bíblia. Nós estaremos aqui, hoje está apenas eu e Laura Beatriz, mas na próxima semana possa ser que esteja
a mãe de Laura Beatriz, possa ser que seja também a irmã de Laura Beatriz, possa ser que estejam também aqui convidados junto conosco. A pastora Cláudia está aí também, a pastora Cláudia. Só da pastora Cláudia com a... Oi, pastora! Tudo bem? A Dora Nascimento também entrou aí para ver a gente, ó. Ed, amém. Ó, é Dona Alberto, compadre. Dona Alberto, não, acho que é Pita também, tá te vendo? Oi, tudo bem com Manda um alô pro povo. vocês? Alô, todo mundo que estiver aí. Alô, todo mundo. Aninha, Ana Damascena tá aí também. Muito obrigado, Bianca. Ô, Bianca, que massa. Muito obrigado, viu? O Wellington tá aí também. Isa Andresa, Priscila Lima. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Lilian, beleza, Lilian? Que massa. Passaram por aqui, pelo menos, né? Não estão mais não. Só deram uma passadinha. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Na próxima semana a gente vai ter mais uma história bíblica. A próxima história, a gente vai ler a próxima, então vai ser a terceira. A gente leu a história da criação hoje, emendou no Jardim do Éden e Eva, já Eva ali sendo tentada, né? A criação de Eva, quando o Senhor cria Eva, né? A gente já falou aqui. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje a gente deu uma adiantada, porque as histórias são pequenininhas e a gente avançou em algumas delas. A gente foi até a árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora nós vamos falar na próxima semana sobre além do jardim. O que aconteceu depois que eles cometeram um pecado além do jardim. Então, Laura, se despeça de todo mundo. Tchau, uma boa noite para todos vocês. Beijo, obrigada pela presença. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Essa live aqui vai ficar salva e a gente vai colocar lá no canal do YouTube, tá bom? Se você não viu ou quer ver de novo ou quer fazer alguns comentários, pode passar lá e comentar à vontade, tá bom? Muito obrigado. Tchau e até a próxima. Tchau.